Olá, eu sou o Álvaro Marcos do Performance Turbinada e do Fórmula de Gestão. E eu estou em um ponto histórico do caminho, dentre tantos que eu passei que merecem menção. Eu estou em Ponferrada, em frente ao castelo de Ponferrada, esse lindo castelo templário. Os templários eram uma ordem de cavaleiros medievais que protegiam os cristãos em peregrinação. E essa proteção incluía a proteção do dinheiro. No auge de sua formação, os cavaleiros da ordem desenvolveram e expandiram um sistema de empréstimos, cartas de crédito e depósitos de riquezas que na sua época já se assemelhava bastante aos bancos de hoje. De certa forma, foi esse momento na história em que se criaram os bancos. É interessante pensar na origem de certas estruturas e em como evoluímos dessas origens. Pode-se dizer que o sistema bancário, principalmente a característica de integração desse sistema, é um dos legados dessa ordem de cavaleiros. E é interessante perceber a importância do sistema bancário para a evolução e desenvolvimento da estrutura das sociedades. E ao mesmo tempo, pensar na interação entre bancos, empréstimos, alavancagem e empresas. A sua relação com o banco tem que ser feita com muito cuidado. É uma instituição que precisa ser usada de maneira consciente o tempo todo. Antes de tudo, um banco é uma empresa. E como toda empresa que visa lucro, nada lá vai ser feito sem essa busca pelo lucro. É muito comum, tanto a pessoa física como o empresário, se confundir e fazer mau uso dessa relação. Primeiramente, vamos lembrar que pela própria natureza do dinheiro, assim como pela própria origem do sistema bancário, uma disciplina militar tem que ser aplicada. Não foi à toa que o sistema foi iniciado pelos cavaleiros templários, que eram monges militares. Um banco hoje, de certa forma, preserva essa estrutura militar, principalmente na rigidez interna e na rigidez hierárquica do banco. Mas se não fosse assim, a estrutura não se sustentaria, já que nós estamos falando do elemento dinheiro, que tem uma energia da qual é muito fácil se perder o controle. A questão com os bancos é que, pela própria natureza do produto, dinheiro, eles têm que negociar com as necessidades dos clientes, e necessidades são, na maioria das vezes, fraquezas. Um ponto a se pensar é: por que as empresas se endividam com os bancos? Bom, os erros mais comuns são quando, por exemplo, o empresário não tem dinheiro em caixa para a folha de pagamento. Essa circunstância fragiliza o empresário e o banco sabe disso. Então, quando o empresário vai ao banco pedir um empréstimo próximo do dia de pagamento, por exemplo, o gerente já sabe o quanto de poder de negociação ele tem. O empresário não tem saída, ele precisa daquele dinheiro. E para liberar o empréstimo, o gerente vai utilizar a situação para vender uma série de produtos a esse empresário. E, dependendo do score desse empresário, irá cobrar juros altíssimos. Aí, mesmo que no mês seguinte o empresário tenha sanado o seu fluxo de caixa, ele tem o gasto daqueles juros e produtos que ele teve que comprar na ocasião do empréstimo. Mas veja, não é que o gerente é um cara do mal. O gerente de banco, hoje em dia, é um vendedor, cuja função é vender esses produtos. Quem determina, libera ou bloqueia um empréstimo é, na verdade, o sistema do banco. Um sistema lógico que se utiliza de todo tipo de informação. De modo que o empresário tem que adquirir produtos quando tem um score muito baixo, indicando uma probabilidade maior de risco.
Nessa hora, muitas vezes o gerente negocia com você colocando meio que uma faca no seu pescoço. Então, tente ir preparado para uma reunião como essa e procure comprar produtos que impliquem em apenas um pagamento, como se fosse um shot e ponto. Além disso, no caso dessa situação de um score baixo, um gerente de nível maior do que aquele que está negociando diretamente com você tem acesso a um banco de dados que nem todos os operadores bancários têm acesso oficialmente, mas que na prática a sua grande maioria tem, que é a pesquisa Bacen, que dá a quantidade de instituições financeiras que o cliente possui operações, a quantidade de operações com cada instituição financeira, se gerou prejuízo, limite de crédito de outras instituições, o que tem vencido e o que tem a vencer, qual é o risco total. Enfim, essa pesquisa meio que apresenta um raio-x financeiro da sua empresa. E um dos erros mais comuns do empresário é desconsiderar essas questões de informações e de sistema antes de ir negociar com o banco. Eu diria que demonstra até uma certa inocência, para não dizer despreparo. Outro erro comum é pegar um empréstimo em um banco para cobrir outro. A cada empréstimo, o empresário se fragiliza mais dentro do sistema e não se iluda. Uma pesquisa Bacen vai deixar qualquer operação exposta em qualquer tipo de negociação empresarial, em qualquer banco, em qualquer momento. Então, mesmo que não pareça, essa transferência de dívida será percebida pelo sistema. E o gerente, quando ele faz a lição de casa e senta para negociar, sabe muito bem da sua fragilidade. Mas sabe aonde eu quero chegar nessa nossa conversa? Eu quero chegar na ideia que é imprescindível se ter uma leitura real e profunda de em que momento e por que motivo o recurso banco pode ser utilizado. Como toda ferramenta, se utilizada corretamente, pode ajudar em uma determinada situação, mas se utilizada incorretamente, pode ferir quem está utilizando. Na fórmula de gestão, esse tema é profundamente abordado, para que, se o empresário for se utilizar dessa ferramenta, não se sente à mesa de negociação tão fragilizado, tendo argumentos para manter uma negociação saudável, seguindo a política do SAS britânico, que você vai descobrir qual é ao utilizar a fórmula de gestão, que é uma ferramenta tão poderosa para o seu negócio como essa ferramenta financeira, bancos, cuja história de sua origem passa por aqui, pela história dos Cavaleiros Templários e pelo caminho de Santiago de Compostela. Espero que você tenha gostado desse vídeo e, se tiver, por favor, deixe um comentário. Seu ponto de vista é muito importante para mim. Obrigado e até o próximo vídeo.